Uma jovem de 21 anos de idade, é isto. Morreu, infelizmente, ao tentar praticar um aborto. A gravidez era de 5 meses. Tudo correu mal. O enfermeiro que realizou esta tentativa de aborto mal sucedida acabou por estar em maus lençóis com a família. Veja a história já a seguir. Certamente já ouviu falar de uma amiga, vizinha ou até mesmo parente que tenha praticado aborto de modo clandestino, ou seja, ilegal. Mulheres que arriscam a vida para não gerar vidas. Os números só aumentam. E não parece assustar quem insiste em cometer esse crime. Sim, porque a interrupção voluntária da gravidez em Angola é crime. Todas as pessoas que fazem um aborto, seja profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, como pessoas leigas que às vezes não entendem nada de medicina, todos eles sabem que estão a incorrer uma prática ilegal e que podem responder judicialmente a esse ato ilícito que estão a praticar. Só de 2015 a 2016 subiu de 18 para 36 o número de casos de morte por aborto ilegal. Os dados vêm de muito perto. Avenida Comandante Jica, em Luanda. A maternidade Lucrécia Paim é das maiores no país. Ao mesmo tempo que registra a crescente taxa de natalidade, registra também a lista de mortalidade por abortos ilegais. A tendência é aumentar tanto o número de abortos inseguros como o número de mortes por aborto inseguro. A tendência é aumentar, portanto, nesses 3 últimos anos, a tendência é para o aumento do número de casos. No dia 11 de fevereiro, Elizabeth António deu entrada nesta mesma maternidade. Mas, segundo os médicos, já sem vida. Ela deitou, se atirou no colo. Quando levantamos, ela já estava pesada. Nós levamos para o hospital. Quando chegamos no hospital, ela disseram que ela já morreu há muito tempo. Era mãe, filha, irmã e boa companheira. Pelo menos assim é retratada a jovem de 21 anos que perdeu a vida por negligência humana. Ela fazia de tudo para agradar o marido. De tudo para agradar. Não tinha nenhuma menina que não tinha problemas nenhum. Se fosse para fazer justiça com a minha mão própria, já deveria fazer muito tempo. Estou destruída, não estou sem força nem para trabalhar, nem para comer, nem para tomar banho. Entre lamentos, a família conta que a jovem em vida teria escondido a gravidez de quase 20 semanas. Decidida a abortar, procurou ajuda de um enfermeiro que atendia num posto médico do mesmo bairro. Posto esse já identificado. Do ato ilegal, dizem os familiares que só o marido teria conhecimento. Segundo o enfermeiro, disse que ela tomou Citotec, mas nós não encontramos nenhuma lâmina de Citotec nos comprimidos que nós encontramos em casa. O enfermeiro que está detido afirma que, das vezes que a esposa foi lá, ele mesmo falou com o marido ao telefone. E no mesmo dia que ela faleceu, o marido deixou ficar o telefone em casa para entrar em contato com a esposa para saber como é que vai correr o tratamento. Porque ela, minha filha, não trabalha, não vende. Então, para ela fazer disso, quem que lhe deu o dinheiro? Se ela não vende, não trabalha, só fica em casa. E continuamos no Rocha Pinto para localizar o espaço que para muitos dos moradores seria um posto médico. Mas, segundo os familiares, era aqui, neste lugar, que o acusado realizava todas as práticas de aborto clandestino.
O facto é que para cada serviço prestado cobrava cerca de 30 mil kwanzas. Pelo menos este era o valor que a vítima trazia consigo na última consulta que fez com um enfermeiro, agora detido pelas autoridades. Na sua última consulta, a jovem permaneceu apenas algumas horas no posto médico e acabou por regressar em casa. Elizabeth teria ficado cerca de 8 horas trancada no quarto, sem ajuda médica e em constante sofrimento, até que por volta das 21 horas decidiu pedir ajuda à vizinhança. Estava sentada num balde, onde ela estava a espremer. Sim. Então, com sangue. Coloco o vestido nela, ela grita, ai, 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 me doer. Então pegamos e saímos para fora. Ficamos aqui, ela acaba de falecer aqui na porta dela. Elizabeth Antônio acabou por perder a vida ainda na flor da idade. Deixa um filho de 1 ano e sérios conflitos entre as duas famílias. Houve trocas de palavras. Nessa troca de palavras, o marido zangou-se, entrou dentro de casa, puxou uma arma para disparar contra a família. A família do marido abandonaram Óbito, abandonaram-nos aqui e nós realizamos o funeral sem a presença da família do marido. A família do esposo está de momento em parte incerta, mas ainda assim, por telefone, tentamos contactar um dos acusados. O que esta família quer é que se faça justiça. Este enfermeiro tem feito isso. Hoje fez isso com a minha irmã, mas vai fazer com a irmã daquele, do Antônio, do fulano. É uma nação que vai se esgotando através de um malfeitor. Como esta jovem, outras correm o risco de fazer parte das estatísticas de morte por abortos inseguros. O tema ainda é um drama na sociedade. E foi-se embora a vida de uma jovem mulher que, a dada altura da sua gravidez, entendeu não mais pretender assumir a responsabilidade da maternidade. Doutora Carla Prudente, uma jovem com 21 anos de idade interrompe uma gravidez de 5 meses. O que é que se pode pensar que poderia estar a ocorrer na cabeça dessa... A insegurança. A insegurança. Geralmente, o aborto sucede da insegurança, primeiro, da rejeição do indivíduo que engravida. Depois, não ter possibilidades de sustentar a gestação. No caso dela já não é tanto, mas também a censura familiar, porque o fato de já ter um filho e certamente o suposto marido não assumiu, eu penso que a questão do aborto transcende as autoridades sanitárias, independentemente desses médicos curiosos e tudo mais. Eu penso que é para lá de uma questão das autoridades sanitárias, é uma questão das igrejas, é uma questão das famílias, é uma questão de todas as organizações que têm alguma preocupação com aquilo que é a estabilidade, quer das famílias como da sociedade. Porque eu quero aqui fazer recurso ao relatório dos hospitais, das maternidades de Luanda, é que na quadra festiva houve mais mulheres que acorreram à maternidade por abortos provocados do que propriamente aquelas que foram para dar à luz. Isso tem várias repercussões. Repercussões físicas inicialmente, porque a mulher, ao sujeitar-se ao aborto, mesmo naquelas que se julgam as condições seguras, não há nada que garanta que ela Só para perceber, condições seguras, quais seriam estas? No hospital, por exemplo. No hospital? No hospital, com pessoas indicadas, mas isso não isenta a mulher de, por um erro médico ou pela própria sensibilidade orgânica da mulher, estar sujeita a perder o útero ou nunca mais poder procriar. A consequência mais direta é exatamente a perda da vida. É um dos pecados maiores. E pecado, entendamos aqui que pecado e crime
é a mesma coisa, não é? Que se pode cometer porque é um desvalor. Atentar contra a vida é de todo negativo. Do ponto de vista social, é um mau exemplo, porque quando nós acedemos a determinadas práticas, é muito provável que isso venha a ser recorrente. Por exemplo, numa família onde haja 2, 3 meninas, uma, suponhamos que seja a primeira, está grávida, porque quase que não se conversa sobre a sexualidade. Na família vai se partilhando e ali voltamos à responsabilidade da educação sexual. A que tem mais informação vai partilhando com as mais novas. Se por alguma razão, por exemplo, a primeira, a segunda tiver que recorrer ao aborto, muito provavelmente naquele ambiente de aconselhamento, dessas confidências que vão se trocando entre irmãs, pode, doravante, influenciar uma outra irmã a aderir à mesma prática. E talvez também por causa disso, e se calhar não nesta geração dos 21, 22 anos, ou 24 anos, que é a idade mais ou menos a faixa etária da jovem, mas nós temos um problema muito sério com as adolescentes, porque há muita informação sobre sexo, mas não há informação que seja transmitida de forma pedagógica para que as pessoas conheçam o seu organismo. As instituições de iniciação feminina e masculina, independentemente de terem também necessidade de reformar algumas práticas, sobretudo para o género masculino, muito bem, mas há uma grande necessidade de educar para a sexualidade humana e explicar abertamente o que é o sexo, para que serve, para que possamos prevenir situações de género. Muito bem, muito obrigado. Bela conclusão, doutora Carla Prudente, doutor Castro Tumbela. Do ponto de vista jurídico, temos aqui a responsabilidade relativamente ao enfermeiro. O que é que, do ponto de vista penal, caberia se fosse o assunto parar a tribunal a esse enfermeiro? Ok, obrigado. Penalmente, e segundo a consciência ou o juízo valorativo do julgador, há que enquadrar que este aborto nas duas perspectivas. A primeira é a perspectiva sociológica. Não foge daquilo que a doutora Carla estava a dizer, onde é que, socialmente, o aborto às vezes pode acontecer nas situações em que sirva para ocultar a desonra da mãe. Exatamente. E porque pode isso? E é legítimo? Não está da legitimidade, mas é um dado cultural. Um dado cultural. Porque uma gravidez vinda de uma violação, o bem maior é a vida, mas o dano de violação vai continuar. Então, socialmente, há situações em que as comunidades ou as sociedades optam por, nestes casos, em idades muito prematuras, não se fala de meses, fala-se de dias ou semanas, podem consentir. Mas, criminalmente, e o nosso direito tem uma matriz ética, o bem maior é a vida, não deixa de ser crime. E, por ser crime, o nosso Código Penal não aprova, não autoriza. País embora... Ou seja, a censura? Não, a censura. Isto é crime. É um crime tipificado e, como tal, está plasmado nos crimes contra a vida. E temos ali o artigo 358 do Código Penal, a criminalizar, a penalizar aquele que forçar por qualquer outro meio ou convencer ou instigar uma mulher deixar a praticar o aborto é condenado com pena de prisão maior de 2 a 8 anos. Seria isto que caberia então Seria ao isto. enfermeiro? Ao enfermeiro não, porque o enfermeiro, conhecendo a sua deontologia no parágrafo único número 4, ele teria uma condenação ainda agravada. O médico não quis ter a vida jovem, mas quis praticar um crime, que é o aborto. E o médico é dotado de consciência, de moralidade, que ter a vida a alguém é crime. E na sua deontologia médica, que é salvar vidas, ele estava a não salvar uma vida. Então, só há condições para condená-lo? Condená-lo, segundo a Constituição Relativa, nosso Código Penal. É tipificado e é crime. E agora, as responsabilidades do marido? O marido nestas situações... que agora fica sem saber se era mesmo marido ou não, o certo é que a questão aqui, o que se dá... Potencial progenitor. O marido pode ser enquadrado como autor moral. Quais são os autores morais? Os autores morais, no artigo 20, número 4, ali diz, aqueles que instigam, que aconselham alguém a cometer um crime, que sem este conselho o crime não teria acontecido.
Então podemos encontrar a mesma condenação mais atenuada ou agravada segundo as circunstâncias em que o crime aconteceu, nos termos do mesmo artigo já aqui citado. Muito bem. Mas Muito eu gostaria ainda de fazer recurso à cultura para evocar o valor do alambamento. Porque, ao que tudo indica, se esse jovem, o pai da primeira filha, é passível de ser localizado, é porque ainda não entrou na convivência familiar. E a convivência familiar é legitimada a partir do alambamento. E há culturas, entre nós angolanos, muito mais sérias em que ele precisa de fazer alambamento para ter acesso à família e para ter acesso ao filho. Isto é uma outra conversa. É um problema que pode concorrer de índole cultural, porque temos o casamento civil e temos o casamento religioso. Mas aquele que legitima quer a coabitação como a convivência, como a responsabilidade recíproca, a priori ainda é o alambamento. E isso é para chamar a atenção da juventude, que muitas vezes nós, a juventude, ignoramos determinados procedimentos da nossa cultura, mas que muitas vezes, quando não obedecidos, também nos coloca numa situação de desproteção.